Olá! Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra muito poderosa. Ela é simples, mas é a chave para a virada de muitas coisas. Eu diria que é a chave que abre a porta da paz para a gente, para mim, para você, para muitas pessoas. E essa chave, ela tá na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 26, verso 63. E ela diz assim: mas Jesus permaneceu em silêncio. Simples assim. Parece simples, né? Ela realmente é simples, mas ela não é fácil. Não é fácil. Nesse contexto, Jesus estava sendo julgado no Sinédrio, prestes, a ser crucificado. Jesus, antes disso, alguns versículos antes, a Bíblia vai nos dizer que Jesus foi ao Getsemane orar. Aquela famosa passagem que muita gente prega, muita gente cita, onde Jesus deixou os discípulos, aos pés do Getsemane e subiu sozinho para orar. E ele orou ao Pai dizendo: Senhor, se puderes, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade, seja feito como tu queres. Ele orou e seguiu, Depois vocês acompanham no capítulo 26 do livro de Mateus todo o contexto. E Jesus foi preso. Depois dessa oração, Jesus foi preso e Jesus foi levado ao Sinédrio. O Sinédrio era o júri daquela época, onde os juízes da época, tanto da lei quanto da religião, tanto os sacerdotes quanto os homens da lei naquela época, eles se reuniam para julgar as causas. Neste caso era a causa de Jesus, porque diziam que ele blasfemava contra Deus. A acusação veio do próprio povo, do alto clero judaico da época. Ela veio julgando Jesus como um blasfemo, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra Deus, era levada muito a sério naquela época, pela lei dos sacerdotes, pela lei religiosa da época. E Jesus vindo com aquela palavra inovadora, dizendo: eu faço, tanto que uma das acusações, que fizeram claramente foi que, se referindo à passagem que Jesus diz que podiam derrubar o templo e ele seria reconstruído em 3 dias. Mas Jesus estava falando da ressurreição dele, do templo dele, ele como templo. Que derrubassem o templo, estrutura, o templo de tijolos, e que ele ressuscitaria como templo do Espírito Santo e morada do Senhor. Mas naquela época, a religiosidade era tão racional que não entenderam, acharam que em todo tempo, julgaram que em todo tempo ele estava se referindo ao templo construção, que levou cerca de 40 anos para ser construído, há muitos anos antes desse episódio. Então, assim, acusaram Jesus daquilo que ele realmente é. Só que a ignorância, a racionalidade, levar tudo a ferro e fogo, a mente daquele povo estava fechada para entender o espiritual que Jesus estava dizendo, para entender as referências além do olhar físico. Então, quando não entenderam, o julgaram. E por julgarem ele, levaram ele para a cruz. E Jesus ficou em silêncio. E a palavra vai dizer também no livro de Isaías que
O cordeiro foi levado em silêncio ao matadouro. E isso me leva a pensar, quantas vezes, por muito menos, qualquer coisinha, a gente quer ter razão, a gente fala, a gente se justifica, a gente se perde, se acaba se defendendo, para se defender. Quando na verdade, todas essas coisas, elas já estão no plano de Deus. As nossas acusações, né? Aquilo que nos acusam. Porque na verdade, as acusações, a Bíblia vai nos dizer que a acusação procede do maligno, procede do inimigo. E a gente vai ficar brigando com o inimigo? Sendo que a própria palavra também nos diz que a nossa guerra, nossa luta, não é contra sangue e carne. É contra principados e potestades nas regiões celestiais, nas regiões espirituais. E a gente às vezes anda com Deus, tem fé em Deus, pratica todos os princípios, faz tudo certinho, mas a gente quer se justificar. A gente quer impor a justiça, a gente quer fazer justiça. Mas a palavra também vai nos dizer, quando Pedro corta a orelha de Malco, quando os soldados romanos vêm para prender Jesus, Pedro, num rompante de querer defender Cristo, impedir a prisão dele, ele corta a orelha de um dos soldados. E o Senhor, Jesus misericordiosamente, reconstitui a orelha do soldado e ensina uma lição a Pedro. Pela espada ele fere, pela espada ele será ferido. O que ele quer dizer com isso? Que quando você julga pela lei do homem, você também vai ser julgado por ela. A palavra nos diz também, cuidado, porque da mesma maneira que julgares, sereis julgados. E aí eu pergunto, a gente quer ser justiceiro ou justificado? A gente quer viver pela lei do homem ou pela lei de Deus? Pela lei, pelos princípios do Senhor, pela palavra de Deus. Nós temos o livre-arbítrio, nada nos obriga. Mas é uma questão de sabedoria, uma questão de glorificar a Deus. Se eu creio que o Senhor tem todo o poder e todo o domínio sobre a minha vida, eu não devo me preocupar com essas coisas. Porque Deus é poderoso para me justificar. E por que isso? Porque é tão importante, em muitos momentos, da forma prática. Todos nós temos um propósito. Todos nós temos uma missão. Deus nos entregou, Deus nos confiou algo para de alguma forma servirmos a Ele através do seu povo, né? Através daqueles que são teus, que são dele, né? E isso é uma missão. E a gente ficar parando para se justificar é uma distração. E quando a gente tem uma missão, a gente segue o caminho para alcançar. A missão é um alvo. Eu quero cumprir, eu quero concluir, eu quero agradar ao Senhor. Eu quero fazer o que Ele me pede, da maneira que Ele me manda. E as calúnias, as acusações, as picuinhas, as coisinhas que acontecem, fofoquinha aqui, fofoquinha ali, hoje em dia, né? É o que não falta. E a gente ficar se preocupando com essas coisas, ocupando a nossa mente, ocupando espaço da nossa mente, né? Sobrecarregando a nossa mente, o nosso intelecto com essas coisas que não vão mudar em nada a vida de ninguém. Muito pelo contrário, elas nos despertam a ira. E o Senhor em sua palavra diz, ireis, mas não pequeis. Ou seja, isso nos faz entender que a ira, ela é uma porta para o pecado. Porque quando nós estamos irados, é o contrário de sermos mansos. O Espírito Santo é manso. Então a ira não provém de Deus. A ira, ela induz o pecado. Por isso o Senhor nos alerta, ireis, mas não pequeis.
Então nós não devemos andar irados, então nós não devemos nos preocupar ou permitir que algo desencadeie, libere em nós, provoque em nós a ira. Porque irados nós temos sim tendência a pecar. E a palavra também nos diz, evitar a aparência do mal. Então evitar isso, não dar atenção para aquilo que nos traz ira, não é fácil, não é fácil. Por isso o Senhor orou, por isso nós devemos permanecer em espírito de oração constante, para que a mansidão, a temperança, a paciência que provém do Espírito Santo de Deus, a paz que provém de Deus, ela esteja desperta em nós, mas de uma maneira predominante. Nós temos que estar firmados em Deus. Isso nós só conseguimos na oração. Então, isso nos faz sair do foco. Dar atenção para essas coisas nos faz sair do foco. Eu estou indo num caminho reto, de acordo com a missão que o Senhor me deu. Vem alguma coisa no caminho, eu paro para me justificar. Então, eu parei. Eu parei para me ocupar com outra coisa. Isso desvia a minha atenção. E desvia, sim, o caminho. Pode, sim, desviar o caminho. Porque quando eu paro de focar naquilo que eu estou seguindo e passo a olhar para outras coisas, isso pode me roubar tempo, isso pode me roubar energia, isso pode tirar minha paz. E o propósito do Senhor e a missão que o Senhor nos deu? A palavra do Senhor será cumprida, mas como nós chegaremos ao cumprimento da palavra? O caminho é que conta. Nós seguiremos fiéis, nós seguiremos fortes, nós seguiremos corajosos, nós seguiremos firmados em Cristo, com os olhos firmados em Cristo. Nós seremos comprometidos. Que ser comprometido não é só ter um afinco, uma dedicação, não, é preciso dizer não, é preciso renunciar inclusive a essas coisas, renunciar a estar certo, renunciar a mostrar que está certo, a se justificar. Deixa que Deus te justifica. O Senhor te justifica. Não precisa perder tempo com essas coisinhas. E isso eu não digo só porque falam mal. Não são só as acusações que nos param. São as acusações, são os elogios, são as propostas. Porque no meio do caminho não vão surgir só acusações. Vão surgir elogios na sua postura até ali. Na graça de Deus que é sobre você, para que você caminhe. Porque o Senhor, quando Ele te dá alguma coisa, quando Ele te concede algo, quando Ele confia um projeto na sua vida, Ele te dá graça. E essa graça, ela desperta a admiração de algumas pessoas e o ódio de outras. Ela desperta a alegria de algumas pessoas, mas também desperta a inveja em outras. Então, tanto críticas como elogios vão surgir. E a gente não pode parar. Eu não posso parar para me render a um elogio, porque isso também é desviar do caminho, perder tempo, perder o foco, como também da parte ruim, do que dizem de ruim sobre mim. Né? Eu tenho que, independente de elogios ou acusações, de palavras boas ou palavras ruins, de incentivos ou puxadas de tapete, eu devo seguir, independente do que aconteça. Né? As intempéries do caminho, elas vão ocorrer, elas vão surgir, mas eu preciso seguir em silêncio. Eu não vou mudar a minha palavra, porque quando me elogiam, eu tenho tendência a agradar aquele que me elogia. Então eu não posso mudar a minha palavra. Eu sigo em silêncio. E o que me chama a atenção também em todo esse processo, né, de Jesus, em todo esse caminhar de Jesus, que quando Jesus, ele toma a cruz, literalmente, né, em que ele vai ser crucificado e sai do sinédrio, depois de todo o julgamento, toda aquela coisa, ele sai do sinédrio e vai rumo ao local onde ele será crucificado, ele mesmo é quem carrega a própria cruz. Não é outro. Ele carrega a cruz na qual ele será pregado. O propósito do Senhor em todo o tempo, o propósito principal, a missão do Senhor, era morrer por nós na cruz.
Deus enviou Jesus para morrer por nós na cruz. Tudo que ele fez no caminho foi ensinar, foi salvar, foi libertar, foi curar, foi apresentar o reino, né? Trazer-nos o evangelho, as boas novas do Senhor, alertar o povo, caminhar entre nós. Tudo que ele fez é um propósito, tinha um propósito, mas a missão dele, o motivo pelo qual ele se fez carne, foi para morrer por nós na cruz. Então ele carregou a sua cruz, ele carregou a sua missão. E a palavra também nos diz, em certo momento, aquele que quer me seguir, tome a tua cruz e siga-me. É pesado o caminho. Tudo quando está próximo de acontecer, quanto mais se aproxima a conclusão da missão, o êxito da missão, o auge, né? O caminho vai se estreitando. As tribulações aumentam, o nervosismo aumenta, as acusações, todo aquele redemoinho, ele vai afunilando. E a gente está ali no meio. Só que em momento nenhum a gente deve largar nossa cruz. A gente tem que carregar. E no caminho havia um homem, o Cirineu, né? E ele foi um homem a qual os soldados romanos impeliram a ajudar Jesus. Ou seja, por um curto período de tempo, alguns metros eu diria, ele carregou a cruz, ele dividiu o peso. Só que daí a gente pode ver que não tem como, ele não aguentou o peso da cruz de Jesus. Porque a missão que é para você, o propósito que é seu, designado para você pelo Senhor, ele não pode ser carregado por outra pessoa. Muitos vão dizer, fulano de tal não te ajuda, não tem ninguém que te ajuda, você tem um monte de amigo com você, você tem um monte de curtida, você tem um monte de like, mas você não tem um amigo. Você não tem ninguém para te ajudar nessa caminhada, nesse propósito, nessa missão, quando as dificuldades chegam, porque elas chegam. E nós temos que entender que o que é nosso, é nosso. Nós temos que entender que nós carregamos o nosso fardo. E aí, a palavra fardo, ela me remete, né? Em Mateus 11, 29, que diz assim: lance sobre mim o seu fardo. Jesus diz que nós lancemos sobre ele o nosso fardo, o nosso jugo, porque o jugo dele é leve. Só que ele não diz que nós vamos carregá-lo sozinho, nem muito menos que nós vamos entregar para ele e ficar de boa. Não. Jugo é uma peça onde são colocados 2 bois para fazer o arado da terra. Então são 2 bois. Lançai sobre mim o teu fardo, porque o meu jugo é leve. Jesus está dizendo o quê? Fica você aí, mas não carrega sozinho. No espaço para outra cabeça eu encaixo a minha. O único que pode carregar a tua cruz, o único que pode seguir com você em algo que é só teu, é o Senhor. Não adianta tentar dividir com ninguém. Não importa se é marido, se é pai, se é esposa, se é filho, se é mãe, se é irmão, se é o amigo do peito. Não, o que é teu, você carrega. O que eles podem fazer é te ajudar, te dando, melhorando no que eles puderem as condições. Ou seja, criando um ambiente de paz para se viver, criando um ambiente de harmonia, de amor, de ajuda, de empatia, mas é você quem carrega o fardo. Eles não podem te ajudar, mas eles te ajudar a carregar.
a tua cruz, mas eles podem estar envolvidos num contexto em que você estiver melhorando o ambiente. Não adianta eu olhar para o lado, eu como mulher, olhar para o lado e falar, meu esposo não faz nada para me ajudar. Lógico que ele não vai fazer. A cruz é tua. Quem pode te ajudar é Cristo. Ele pode te ajudar te dando condições, te livrando, te auxiliando em outras atividades, num contexto do dia a dia. Mas o que é teu em Cristo é você quem tem que fazer. O teu trabalho é teu trabalho. Não é dele, não é dos dois. É teu. A salvação é individual, o ministério também. Então não adianta eu querer dar para alguém carregar, porque muitos vão dizer, ninguém te ajuda. Então as pessoas querem que você divida a cruz. Mas quando você faz isso, é o mesmo que você está entregando o teu propósito. É o mesmo que você está renunciando àquilo que você foi incumbido por Deus de fazer na terra. Não tem como. É teu. Ninguém vai aguentar. Porque você foi designado, recebeu graça e força. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Você foi quem recebeu a força de Cristo para carregar aquilo. Você foi capacitado. Então não adianta querer dividir com ninguém. Não adianta. A passagem do Cirineu, para quem quiser conferir ou ler depois, está em Mateus 15, em Marcos 15, 21. E sobre as distrações, eu queria citar também outra base, está em Neemias, capítulo 6, versos do 1 ao 19, que conta quando Neemias foi chamado por Deus, né? Deus o impeliu a reconstruir a cidade de Jerusalém após ter sido sitiada. E enquanto ele reconstruía os muros de Jerusalém, vieram dois homens, Sanbalat e Tobias, que eram da oposição, digamos assim, que não queriam o sucesso de Sanbalat e Tobias. Para nós, aquele que só quer saber da história, mas não quer ajudar em nada, aquele que só quer saber para sair fofocando por aí, aquele que só quer atrapalhar. E eles eles denunciaram, né, Sanbalat e Tobias, eles denunciaram Neemias para os sacerdotes da época, para os grandes nomes da época e para as autoridades, da época, e chamavam Neemias apenas para tirá-lo de lá, apenas para impedi-lo. O único propósito era acabar com o propósito dele. O único propósito desses dois era parar a obra que ele estava fazendo. E ele, Neemias, respondeu assim, que ele não podia ir porque ele estava trabalhando numa grande obra e não podia parar. E é isso, a gente não pode parar por nada, a gente não tem como parar, a gente não deve parar, se distrair com nada, a gente não deve ficar também falando por aí, porque não adianta eu tentar fazer o outro entender, tentar desabafar com o outro as lamúrias, né? As dores, tentar fazer o outro entender o meu propósito, tentar explicar. Não vai entender. Porque o que Deus te deu, Ele ministrou para você. Ele deu entendimento para você. Ele não deu sabedoria para mais ninguém entender. Porque é o resultado. É o resultado que glorifica o Senhor. É o resultado após essa caminhada, após toda a caminhada. É a sua postura diante da caminhada que vai determinar o valor da realização, o valor do propósito, o valor do objetivo finalizado, a conclusão dessa missão. E a passagem na qual eu citei de dividir o fardo com Cristo, né, que o Senhor disse para lançar sobre ele o fardo, que o jugo dele é leve. Para quem quiser acompanhar, está em Mateus 11, do 28 ao 31. Eu citei só o 29, mas o contexto é do 28 ao 31. E o versículo onde a Bíblia nos cita, nos fala, carrega a tua cruz e siga-me, né? Cristo diz,
Está em Lucas, capítulo 9, verso 23. Então, para terminar, fica em silêncio. Mas fica em silêncio com um outro capítulo em mente. De Tiago, capítulo 1, versos de 5 a 8. Eu vou ler com vocês, porque realmente é o que vira a chave pra gente. É difícil, mas as coisas começam a acontecer a partir do nosso silêncio. Então vamos lá, Tiago 1, do 5 ao 8 nos diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ou seja, não adianta eu pedir força para Deus para alcançar um objetivo, a missão, um desejo, um sonho que Ele pôs no seu coração. Se eu não tiver fé, a fé é um firme fundamento das coisas que não se podem ver. É crer naquilo que eu não vejo, como se eu já o visse. Só que não é só um fundamento, é um firme fundamento. E isso é o que eu disse no início. Eu tenho que permanecer no caminho. Não desviar os meus olhos nem para a direita, nem para a esquerda. O Salmo 91, em seu início, já nos diz isso. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Mas eu preciso seguir, independente do que aconteça à minha esquerda, do que aconteça à minha direita, ou até mesmo do que passe diante dos meus olhos. Eu devo permanecer e seguir em silêncio. Em silêncio. Porque se Jesus tivesse parado para se justificar, ele estaria lá até hoje falando. Jesus sabia para que ele estava vindo, o que ele tinha que fazer. Jesus sabia o propósito do que ele tinha que fazer. Porque não basta saber o que, eu preciso saber o porquê do que. Entende? Então nós temos que estar firmados na palavra do Senhor. Qual a palavra? O desígnio. O Senhor nos dá uma palavra que nós devemos seguir. Então nós devemos seguir o caminho que nos leva à efetivação, à realização, ao cumprimento dessa palavra. Só que nós devemos seguir com firmeza, em silêncio. Porque se Jesus, que estava a caminho da morte, para que nós vivêssemos, seguiu em silêncio, quem somos nós para sair falando por aí, por qualquer coisinha? Se Jesus, com a dor que ele tinha, sendo quem ele era e é ainda, né? A dor que ele sentiu, a dor que ele tinha, que ele sentia, sendo quem ele é e sendo acusado das coisas que ele foi acusado. E detalhe, ele não tinha motivo nenhum, ele não tinha incentivo, ele não tinha motivação para cumprir aquele propósito. Porque se a palavra também bem diz que eles vieram para os seus e os seus não o reconheceram. A palavra diz isso se referindo aos judeus. Tanto que Jesus foi para os gentios, aqueles que não eram judeus. Qual era o motivo? Jesus tinha alguma recompensa? Jesus podia dizer assim: eu vou morrer por aquele ali porque ele merece. Eu vou morrer por aquela ali porque... Não, aquela ali ela merece que eu morra por ela. Aquela ali é top. Não. Ele não tinha motivação nenhuma. Ele estava morrendo, ele estava caminhando para a morte por um povo
que ele não conhecia, por um povo que nem ao menos havia nascido. Falar que ele não conhecia porque ele sabe todas as coisas seria mentira, mas é meio... Mas ele não... Nós não havíamos nascido e ele já sabíamos que nós seríamos quem seríamos. Então, morrer por um povo que lhe vira as costas, morrer por um povo que o acusa de não ser quem ele é, que não crê nele, é uma boa motivação para morrer? Acho que não. Eu e você morreríamos por alguém com essa motivação, nesse contexto? Não. Se fosse hoje, ia estar no tribunal e eu ia querer me defender. Entende? O Senhor, ele foi calado por algo que nós morreríamos falando. Mas se ele não tivesse ido calado, certo do propósito dele, nós não estaríamos aqui. Então, se nós pararmos para falar, seja o que for que nos desvie, seja explicar, seja nos justificar, seja querer ser autoridade sobre alguém, seja querer expor a sabedoria que Deus me deu, que Deus te deu, Deus não mandou eu esfregar minha sabedoria na cara de ninguém. Deus não me mandou ser juiz de ninguém segundo a sabedoria que ele me concede, porque ele me concede a sabedoria dele. Não é minha sabedoria. Não fui eu que conquistei. Foi ele que me deu. E ele me tira quando ele quiser. Entende? Mas eu tenho que buscar sabedoria para quê? Para seguir o caminho. Então eu preciso, para que eu tenha firmeza, estar em constante oração. Eu preciso cumprir os princípios do caminho. Eu preciso estar firmado em Cristo. Em corpo, alma e coração. Mas em Cristo. Porque ele fez primeiro, para que através dele, do amor dele, eu permanecesse. Então eu preciso permanecer nele. Porque dá certo. Ele só alcançou o objetivo dele calado. Por que que você vamos querer ficar tagarelando por aí? Entende? E é isso que nós temos que refletir, nós temos que buscar, nós temos que nos esforçarmos para silenciar. Para silenciar. Nós precisamos buscar discernimento, temperança, em Cristo, no Espírito Santo de Deus, porque ele é quem intercede por nós, ele é quem habita em nós. O Espírito Santo habita em nós, nós somos morada do Espírito Santo. Então deixemos ele nos conduzir, porque a palavra também vai nos dizer que o Espírito Santo há de nos trazer à boca a palavra a qual devemos falar, que não devemos nos preocupar quando formos levados diante das autoridades, quando formos colocados em xeque, né, diante das autoridades, porque o Espírito Santo há de trazer à nossa memória, há de trazer à nossa boca toda a palavra a ser dita, conforme a sabedoria de Cristo. Então nós devemos nos render ao Espírito Santo, confiar em Deus, estarmos firmes em Cristo e permanecer calado. Nós devemos aprender que há tempo para falar e há tempo para calar. Então oremos pedindo, busquemos no Espírito Santo a sabedoria para discernir o tempo de falar e o tempo de se calar. E que nós não perdamos tempo com aquilo que não faz diferença. Amém? Até a próxima.